Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo, em pleno Morumbi, por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os dois lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida dada pelo próprio Dorival foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, para o Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados, e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Última, prometo. Diretores da nova diretoria do Corinthians adorariam que pintasse uma proposta pelo Memphis Depay e eles não querem a continuidade do jogador holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, situação de André Sanches, cada vez mais complicado, o ex-presidente do Timão. Foi na última segunda-feira, passou por um momento de dificuldade, o COR e o Conselho de Orientação sugeriu que se discuta uma punição ao Andrés por ter utilizado o cartão corporativo para bens pessoais enquanto presidente do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Movimento Corinthians Grande, importante grupo político no Parque São Jorge, entrou com um pedido de desligamento de André Sanches do Conselho Deliberativo. Se esse pedido for aprovado por membros do Conselho Deliberativo, no momento seguinte, ele terá o pedido de exclusão do grupo de sócios do clube. Dessa maneira, um dos presidentes mais importantes da história alvinegra pode nunca mais participar de qualquer coisa política. Sei que muito torcedor do Corinthians adoraria que essa história acontecesse. Só para completar, o Movimento Corinthians Grande afirma que o pedido se baseia no fato de... O pedido de afastamento se baseia no Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte e no Profut, por gestão irregular e temerária. As últimas duas do Corinthians, Hugo vai passar por cirurgia devido a uma hernia inguinal, eu me refiro ao lateral e não ao goleiro. Já Maicon, o volante, sofreu lesão muscular e ninguém no Corinthians divulgou se a lesão é grave, se não é grave, qual o tempo de recuperação para o atleta. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2,5 bilhões de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo,
venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é: você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians: Léo Maná, lateral direito; Hugo, lateral esquerdo; Palácios, lateral esquerdo; Charles, volante; Rian, volante; e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7 milhões e meio de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7 milhões e meio de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português, que foi rebaixado para a segunda divisão, faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que, se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que não conseguiu fazer o pagamento da primeira parcela de um grande acordo na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O prazo venceu na quinta-feira, às 23h59. E a consequência desse não pagamento é o transfer ban, aquela famosa e temida proibição na inscrição de atletas. Mas o Corinthians assegura que ainda tem um pouquinho de tempo para fazer essa quitação. De fato, a data final para o pagamento dessa parcela de 4 milhões e meio de reais era o dia 17, quinta-feira. Só que o Corinthians precisa apresentar para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas o comprovante do pagamento na próxima terça-feira, dia 22. Então, na visão do Corinthians, existem mais esses dias para que busque-se a grana e pague-se os 4 milhões e meio de reais, que se referem a um grande acordo coletivo firmado junto à Câmara Nacional de Resolução e Disputas com todos os credores que cobravam dinheiro do Corinthians nessa corte. Nesse bolo existem atletas de futebol, clubes, empresários, entre outros. Essas parcelas serão pagas ao longo de 6 anos, de forma trimestral. Um baita acordo para o Corinthians, garantindo uma série de vantagens e economia. Importante destacar que o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, com quem conversei na noite dessa quinta-feira, ficou irritadíssimo por não ter recebido a parcela que teria direito dentro desses 4 milhões e meio de reais, referente à venda do Ranieri. O Cristiano Dresch prometeu nessa sexta-feira encaminhar um pedido para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas para que o Corinthians seja punido com o transfer ban. Repito, na visão do Corinthians, o prazo final é da próxima terça-feira e até lá o presidente Osmar Stabile assegura que conseguirá dinheiro. Bora falar agora sobre Memphis Depay na comparação com os salários de atletas do Brasil e do exterior. Queria te ajudar a entender o que representam os 6 milhões de reais por mês que o holandês custa ao Timão. Para começar, importante destacar que o salário do Memphis no Corinthians equivale ao salário de Rodrigo,
atacante brasileiro do Real Madrid e que é pretendido nesse momento por Manchester United, Manchester City e Arsenal. Só para vocês entenderem a grande diferença, enquanto o Memphis recentemente foi especulado no Besiktas e ponto final. O Memphis com seus 6 milhões de reais por mês de custo. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, além de uma série de mordomias, como o hotel mais chique de São Paulo, segurança, carros blindados, até direito a uma pessoa que cozinha para ele. Todo esse pacote custa 6 milhões de reais mensais. Pois bem, o custo do Memphis dentro da folha salarial corintiana, só o Memphis equivale a 20% de todo o custo da folha salarial do Corinthians por mês. Mas fui além e quis comparar o que daria, seria possível pagar em salários com estrelas de outros clubes do futebol brasileiro, juntando esses 6 milhões de reais. Dá para colocar, por exemplo, nesse pacote Lucas Moura, atacante do São Paulo, Rafael Veiga, meia do Palmeiras, Arrascaeta, craque do Flamengo, e Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O mais maluco vem agora, se a gente somar Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Rafael Veiga, 1.800.000 por mês, Arrascaeta, 1.100.000 reais por mês, e Caio Jorge, 1 milhão de reais por mês, a gente chega a um valor de 5.700.000, ainda menor do que os 6 milhões de reais mensais que o Memphis custa ao Timão. Nem Neymar ganha tanto quanto o Memphis. O salário do craque santista na carteira é de 4 milhões e meio de reais, ele se beneficia de bônus e acordos comerciais, tudo que o Santos fecha com patrocinadores tem um percentual destinado ao Neymar. Como o Memphis Depay não tem a mesma capacidade de atração de investidores e de mercado publicitário, ele não conseguiu esse direito no Corinthians. E você, o que pensa sobre todos esses valores que eu citei agora? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião. Deixa seu like, se inscreve no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com o Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas, o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Breno Bidon, que pode estar com os dias contados. Tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a necessidade de o Corinthians vender pelo menos um atleta nessa janela de transferência, certo? Pois bem, o Bidon foi observado pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Na partida contra o Ceará na noite dessa e ative o sininho no para Castelão, receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Discreta, utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço super e até o importante para o próximo Corinthians, vídeo. que não vencia há 5 partidas, eram 3 empates e 2 derrotas. Informação sobre essa observação do PSV em relação ao Bidon foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. A ideia da equipe holandesa é fazer uma proposta oficial ao Corinthians nos próximos dias. Só para completar, Bidon, que já esteve avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, hoje
deve estar valendo algo na casa dos 15 ou no máximo 20 milhões de euros. Isso porque há uma percepção de que nas grandes ligas, como por exemplo a inglesa, ele teria muita dificuldade por conta da falta de intensidade. A saideira sobre o Corinthians, com a vitória o Timão foi para o 9º lugar, 19 pontos, apenas 3 pontos atrás do G6, mas queria chamar atenção para a sequência de jogos para lá de complicada do Corinthians. No próximo sábado tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na rodada seguinte, o Corinthians recebe o Cruzeiro, visita o Botafogo e começa a decidir sua vaga nas oitavas, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E você, o que pensa sobre o momento do Corinthians? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal,